Tudo bem, boa tarde, bem-vindos novamente, bem-vindas. Dando sequência, então, à programação do nosso fórum, teremos agora o painel O Desenvolvimento Turístico e a Competitividade Regional. Eu convido o presidente do Contur Hortênsias, Daniel Hillebrand, para que suba ao palco e que receba o Daniel Caporali, mestre de Arquitetura e Urbanismo e diretor da SG Urbanismo Integrado. Bem-vindo, Daniel. Bem-vindo, Daniéis, já que são dois Daniéis que estão conosco. De imediato eu passo a palavra ao presidente do Contur para que ele conduza, então, este painel. Muito bem, boa tarde a todos. Muito bom retornar aqui para o Fórum de Estudos Turísticos de Gramado. Também poder retomar pautas tão importantes, né, para a gente imergir e poder falar sobre teoria e prática. Meu xará, Daniel, tudo bem contigo? Legal, muito bem. Então, a pauta que a gente tem hoje é uma pauta que vai falar sobre a importância do turismo. O turismo é o fim? Ou é o início? Ou é o meio? Como é que ele pode fazer para ajudar no desenvolvimento da nossa região? Então, para isso eu convido o Daniel Caporali para seguir a sua palestra e depois a gente segue com as perguntas e comentários. Obrigado. Tem outra edição? Tá bom. Obrigado. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui neste evento tão significativo, né? Dos mais importantes do Brasil na questão do tema do turismo. Agradeço, em primeiro lugar, a organização por esta oportunidade. O Daniel, que está aqui comigo como parceiro, muito obrigado. O Sicredi, que sempre nos ajuda, nos apoia para poder partilhar, em última instância, um pensamento. ¿Sí? Quando nos convidaram, a pergunta era qual será o tema importante para poder partilhar desde nossa expertise, que somos planejadores urbanos, planejadores do território. Ajudamos a pensar o território a partir de nossa experiência, de ter trabalhado em tantas cidades em América Latina, Iberoamérica, e sempre pensando que estamos em uma ideia, em um pensamento em construção. Por eso que trouxemos con este título Desenvolvimento Turístico y Competitividad Regional, apunta a primero discutir algunas cuestiones, o pelo menos colocar en términos de reflexiones, si nos da para un diálogo posterior, para que vocês possam pensar a partir de esto, como provocaciones, y después partilhar o que es para nós 8 pontos, 8 eixos sumamente importantes para a tomada de decisões, tanto de gestores públicos como de investidores e empresários, na questão do turismo e do território, certo? Então, a primeira pergunta que eu faço, seria muito bom que pudesse ser dialógico, mas o tempo marca uma continuidade. O que é desenvolvimento? É um crescimento lineal ou é realmente uma transformação integral que apunta a uma vida coletiva? Muitas vezes falamos de crescimento, mas é muito diferente a abordagem de desenvolvimento em questão integral. E a outra pergunta que faz parte do título é o que é a competitividade? Dizemos que as pessoas têm que ser competitivas, as empresas têm que ser competitivas, mas é uma competitividade que aprofunda uma questão individualista ou constrói a partir da associatividade, do colaboracionismo, do cooperativismo, de construir juntos para ir juntos neste processo, sempre pensando no contexto de um território, porque para nós o importante é o contexto. O território
en sus características integrales. Entonces, esas primeras preguntas nos llevan a esta primera provocación. ¿Estamos en presencia de un final do turismo? Olha, dizer isto en un fórum de turismo es muy arriesgado, mas saiban comprender que son preguntas que eu coloco para vocês pensarem, ¿sí? Nos referimos principalmente a ese turismo de masas, a ese turismo que muchas veces depreda territorios. Estamos en presencia de un final de ese turismo como una abordaje inteligente para un territorio, ¿sí? Y otra pregunta es, ¿el turismo es un fin o un medio? Muchas veces decimos, esta ciudad tiene que ser turística, mas a cuestión turística, en función a nuestra experiencia, siempre es un resultado de otras cuestiones que ven antes, sean vocaciones productivas, culturales, sociales, etc. Y la otra pregunta que nos hacemos es, ¿es final del turismo o todo es turismo? Este evento es un reflexo de que todo puede ser turismo, porque aquí debe ter personas que ven de otro lado y além de presenciar este evento tan importante, pasean, pernotan y por tanto hacen turismo. Então, esta es la cuestión principal a nos preguntar. ¿Cómo construimos un desenvolvimiento turístico que, além disso, provoque una competitividad regional? En ese sentido, cuando falei los 8 eixos, nos baseamos en una experiencia de Monterrey, no México, que yo trabajaba para una red latinoamericana y tuve la suerte de poder conocer este proceso, donde empresarios y gestores públicos de esta ciudad muy importante, de más de 3 millones de habitantes a 200 kilómetros de Estados Unidos, con lo que esto representa, se reunieron justamente para ver cómo un territorio se tenía que desenvolver de forma sustentable y competitivamente. La primera cuestión que yo quiero partilhar con vosotros es esta, ¿no? Integración territorial para el desenvolvimiento turístico en un nuevo escenario. No adianta pensar apenas en ciudades con una promoción importante turística si estas no trabajan de forma asociativa en términos integrales, en términos territoriales, en términos regionales. La competitividad se da entre regiones y no entre ciudades. Para ser competitivos, importante un proyecto de región integrada, ¿sí? La creatividad, nos hace competitivos. Y no apenas a localización. No digo que una localización en un territorio no sea estratégica, mas si no somos creativos, no alcanza con una localización. Entonces, es muy importante esa relación entre ciudades vecinas. Cómo pueden ser asociativas, cómo se pueden complementar, cómo una centralidad importante en una región entiende su papel, mas también dialoga y provoca beneficio de las ciudades que acompañan ese proceso, ¿sí? Este caso que estamos mostrando ahí es Cinque Terre, en Italia. No sé si alguien de ustedes conoce, mas es un caso muy ejemplar en ese sentido, donde 5 terras, 5 povoados se reúnen con la promoción del Estado italiano para crear el Parque da Cinque Terre y, por tanto, toda una estrategia asociativa de venderse a un mundo como una región de grandes cualidades. Y cada uno de esos povoados casi ni sabemos cómo se llaman. Cuando a gente fala de este tema y alguien puede conocer este lugar, dice, fui o vou a Cinque Terre. Entonces, primera cuestión que nos parece importante, tanto para investidores, que cuando tienen que investir en un lugar, saiban a estrategia la significación que tiene la integralidad territorial. La segunda es la cualidad ambiental y paisagística de un territorio en beneficio de la sustentabilidad. Para ser atractivos, asociación estratégica entre producción, paisaje y cultura. Estas 3 cuestiones son
sumamente importantes. O caso que ven encima es Florianópolis, o que está embaixo es um projeto que acabamos de terminar agora na cidade de Estância Velha, aqui pertinho, onde a provocação é de construir um projeto que esteja associado à matriz ecosistêmica do território é de grande significação, sim? Por isso, para isso, a importância dos processos de planejamento. A terceira questão que achamos de grande importância é uma economia consciente e uma cultura patrimonial identitária. O que quer dizer uma economia consciente? Uma economia responsável e ética com um território, com um contexto, com uma sociedade, com uma região que possa ser amigável a essa região e as potencialidades que esse território tem. Por isso a palavra-chave de consciência, ¿sí? Muitas vezes se fala que nos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável está faltando mais um novo objetivo que é a consciência. Porque quando tomamos consciência, estábamos falando com Daniel antes de comenzar a palestra, cuando tomamos conciencia de determinadas questões, é o primeiro passo para a tomada de decisões e, portanto, as mudanças benéficas para um território. Então, a economia sabemos que é fundamental para qualquer território. Se não tem uma sustentabilidade econômica, não existe a sustentabilidade. Mas para isso precisamos de um conceito, de una abordaje de una economía consciente con ese contexto, ¿sí? Con ese territorio, con esa matriz paisagística en términos integrales. Por eso la frase que colocamos aquí, para tener un modelo turístico sustentable, debemos ser compatibles con la matriz ecológica y también con un patrimonio cultural de ese territorio. Nos referimos a questões vinculadas com a identidade social do território, como pode ter esta região onde estamos, com toda uma cultura significativa que desde suas origens trabalhou de forma associativa com esta paisagem. Então, patrimônio cultural e matriz ecológica são duas questões fundamentais para construir un modelo de economía consciente y, por tanto, de un desenvolvimiento turístico inteligente. Los casos que vemos aquí encima es Sapien Parks, en Florianópolis, un proyecto de la organización latinoamericana que comenté antes, onde se puede ver ese trabajo de modelación del territorio que dinamiza economía vinculada ao saber, ao conhecimento, a pesquisas en este caso, promove negocios sustentáveis, mas también cuida de un territorio de grande valor ecológico. Y o caso que vemos embaixo é también o proyecto de Estância, onde también construimos o caminho do patrimonio germánico. Aquí a dinámica principal era de valor cultural. Então, são dois casos que nós identificamos como de economia consciente. O quarto é uma cultura educadora. Quando falamos de cultura educadora, nos referimos a como provocar, pensar, proyectar espaços urbanos e paisagísticos que eles mesmos, pela sua própria construção, sejam educadores. Para estar inseridos no mundo, políticas y acciones vinculados con los nuevos paradigmas. ¿Cuáles son para nós esos paradigmas? Cultura da sustentabilidade, conhecimento aplicado, conciencia de una vida colectiva, porque moramos y vivimos en una vida colectiva, es o principal, o central de nuestras vidas. O ser humano es un ser social. Y una gobernanza de parcerías público-privadas, a grande llave para que todas estas ideas puedan se implementar de manera concreta. Este es un proceso que ainda culturalmente tenemos que ir construyendo, mas que está avanzando día a día. Entonces,
estos casos que mostramos aquí son Medellín, a más educada, os proyectos das bibliotecas parques que dinamizaron os bairros más carenciados de Medellín y dieron también una nueva dinámica social y económica para ese territorio. Y lá embaixo a la izquierda, o Porto Lucena en estancia con la promoción da Escola de Negocios Conscientes, da Escola de Canto y Música, porque es uno de los lugares que tiene un grande patrimonio de canto y música, a Escola da Ciudadanía. O sea, construir con proyectos urbanos una cultura consciente. O quinto, cidade para os habitantes es más atractiva para os turistas. O sea, no podemos pensar en una cidade que seja apenas para os turistas. Se ela é boa para os habitantes, será muito melhor para os turistas. Para ser visados turísticamente, contar com um desenvolvimento humanizado, diminuir asimetrías entre as cidades em uma microrregião, ¿sí? Cómo compensar servicios por ahí económicos y culturales das áreas centrais con servicios socioambientales das áreas periféricas. ¿Cómo hacemos para que una estructura comience a ser competitiva de manera integrada en términos de una microrregión? Caso de nuevo de Medellín y de Estancia. O sexto punto, y disculpen la velocidad, mas aquí tengo un marcador de tiempo y me faltan 5 minutos, a movilidade, accesibilidade e logística para a competitividade dessa microrregião. Como construímos uma armadura do território que promova uma acessibilidade regional possível e associativa a essas potencialidades do território. Para ter um território com acessibilidades, temos que ter uma infraestrutura e uma logística microrregional integrada. O sea, descentralización y concentración. Concentración de espacios urbanos, descentralización de funciones. Estos son casos que nos tocó trabajar aquí en Gramado cuando hicimos a proposta do plano de Gramado y el plano de movilidad de Gramado. O sétimo, faltan 2, son proyectos icónicos para una región. ¿Cómo detonamos, en un mejor sentido de la palabra, estas ideas con proyectos que promuevan la transformación benéfica en la ciudad y en la microrregión, ¿sí? Y principalmente para dar valor a vocación microrregional de cada una de esas ciudades, sea en este caso Canela, Gramado, Nova Petrópolis. ¿Cuál es la vocación microrregional de cada uno de estos territorios? Para poderse vender ao mundo como una microrregión, para dar un nuevo significado a las vocaciones del territorio, iniciativas estratégicas e integradas. Y último, que por ser o último es, quien sabe, o más significativo, gobernanza y gestión integrada. No adianta os outros pontos si no tenemos una estrategia de una gestión integrada en términos de gobernanzas, onde o poder público y a sociedade civil trabalhem en conjunto, ¿sí? Para coordenar las estrategias microrregionales, una nueva cultura de mecanismos interinstitucionales. A veces con modelos de gestión innovadores. Nos en varias ciudades proponemos Agencia de Desenvolvimiento Sustentable, mas en otros casos pueden ser órganos de consulta intermunicipales. Las ciudades no pueden funcionar de forma isolada en una microrregión. Tienen cosas que son de una interfase común y por tanto las decisiones deben ser conjuntas. Para finalizar, modelo de una herramienta técnica que nos utilizamos que comienza a construir toda una estrategia de grandes ideas conductivas para una ciudad y para una microrregión, y a partir de ahí a inspiración de cada uno de los planos que de alguna manera son aplicados para que esas grandes ideas, esa razón de ser de la ciudad y de la microrregión pueda se implementar. 3 grandes lemas que son inspiradores en nuestro trabajo y que pensamos en toda cuestión regional. Pensar globalmente porque vivimos en un escenario global
ninguém pode negar isso, mas a partir de uma consciência pública. O mundo das comunidades. Projetar na microrregião, o projeto está na microrregião, não está no empreendimento individual, não está apenas nas cidades, sino na microrregião. Então, um investidor, quando estabelece um projeto, tem que pensar também em sua microrregião. E os atores capazes de produzir isso são justamente os setores econômicos, que têm a capacidade de transformar a realidade. E, por último, actuar localmente. Aí onde os processos de governança são importantes e, por isso, também a função dos gestores públicos. E como começamos esta conversa, nos destinamos esta mensagem justamente a estes dois grandes setores, os gestores públicos e os investidores e empresários, que de alguma maneira são os que nos ajudam, uns a administrar e outros a transformar a realidade. Todos os povos sábios sempre transformaram sua realidade. O segredo é que fizeram isto de maneira benéfica. E aí está a grande chave desta grande transformação. Nossa premissa central é pensar em projetos de cidades mais equitativas, como falamos antes, inspiradas em um urbanismo integrado e consciente, como ponte estratégica entre a sociedade e sua paisagem, sempre focando na vida coletiva. 20 segundos me sobraram. Muito obrigado pela atenção de todos. Muito bem, Caporali. Por favor, sente-se aqui. Eu me sinto muito à vontade de dividir o palco contigo por conta de que a gente já teve vários trabalhos em conjunto, né? Conheço o trabalho, o plano estratégico construído aqui para Gramado. Participamos também do plano do Nova 2050 para Nova Petrópolis, também Ivoti 100 e o Estância 360. São todos planos estratégicos para os municípios, pensando no futuro, mas com um olhar coletivo, uma construção coletiva, unindo o poder público, a iniciativa privada, a comunidade, do ponto de vista cultural, mas também empresarial. Muito interessante esses trabalhos realizados. A minha pergunta é relativo aos próximos passos, né? Na tua visão, esses programas estruturados, como a gente pode fazer para acelerar a execução deles? Porque a gente sabe que carece de recurso financeiro, e que não são poucos. A gente sabe também que as gestões públicas são de 4 anos, e como é que a gente pode fazer com que a gestão pública, a iniciativa privada, consigam acelerar o processo de execução desses planos? Muito bem. Obrigado pela pergunta. Está na sintonia com esta última mensagem que estávamos dando, né? Primeira questão é que todos estes projetos que Daniel mencionou, muitos deles foram até feitos em parcerias com outras empresas que trabalhamos, porque também nesse sentido pensamos que é importante construir ideias e pensamentos em parceria com outras empresas, com outros amigos, para podernos enriquecer, ¿sí? O segredo de toda esta estruturação, obviamente, está na implementação, com certeza, e na continuidade de um processo que está por encima de uma administração pública de turno, que dura, como bem falou Daniel, 4 anos. Termina um prefeito e vem outro, e então pode mudar. Por isso nós propomos, nessa gestão integrada, modelos de gestão inovador, que em muitos casos chamamos agências de desenvolvimento integrado para esse território, onde em parceria, em um diretório, onde participa o poder público, mas também a sociedade civil organizada, são os que de alguma maneira constroem de forma estratégica os passos a seguir com a implementação de um projeto deste tipo. Isto não é restarle poder à administração de um município, pelo contrário, é tentar ajudar, fortalecer desde a sociedade civil organizada. ¿Para quê?
principalmente para poder darle continuidade a estes projetos. Porque o grande problema que temos sempre é a descontinuidade. Então, quando a sociedade, através de toda uma metodologia de trabalho, se apropria e, como nós falamos, passam de ser atores sociais a coautores do projeto, isso é a grande questão que vai construindo a sustentabilidade socioinstitucional de um processo e, portanto, a apropriação desse processo pela sociedade, né? Então, a questão principal para poder trabalhar todas estas grandes ideias é uma gestão inovadora, uma nova forma de gestão inovadora que integre de forma diferente o diálogo entre o poder público y a sociedad civil organizada en términos de implementación concreta. A veces es ayuda en una gestión, a veces es la definición de prioridades, a veces es tentar movilizar para captación de recursos, porque un municipio no tiene todos sus recursos, por eso la importancia de poder trabajar de forma integrada en una microrregión para juntar esfuerzos y poderse beneficiar todos. Imaginamos, y pelos casos que muchos de ellos que mostramos y otros que nos tocó participar, que es su camino en este nuevo escenario. Muito bem, eu vejo na tua fala, consigo tangibilizar uma estrutura de uma governança que una o poder público, a iniciativa privada, de uma forma mais harmônica para poder encontrar as prioridades e a busca de recursos para isso. Mais ou menos isso, né? Legal. Me chamou atenção também os cases, né, que a empresa faz, ou mesmo olhando esses projetos realizados aqui na nossa região, são projetos que olham o município. E em algum momento na tua fala, você falasse sobre a questão regional, na micro-região, a região. Eu queria te ouvir um pouco a respeito do potencial que nós temos aqui. Nós temos hoje na região das Hortênsias, onde o Contur acaba atuando, 5 municípios com 5 características completamente diferentes. Mas é claro que tem uma linha guia, algumas linhas guias que podem conectar um ao outro. A tua visão, dentro do contexto de que a gente já tem alguma dificuldade de execução dos planos, né? Tu acha que já é tempo da gente pensar num planejamento regional para o turismo? Muito bem. Eu acho muito oportuna a tua pergunta. Como falamos no final, pensar globalmente, pensar no que acontece no mundo, no cenário global. Mas o projeto é microrregional, com certeza. O projeto deve ser da microrregião, desses 5 municípios que você mencionou para este caso, que não podem trabalhar de forma isolada. Cada um deles pode ter potencialidades intrínsecas, locais, com certeza, mas tem muitas coisas que se podem construir de forma integrada para poder se vender ao mundo como microrregião. Por isso o projeto é microrregional. Nem falamos regional, microrregional. E para isso ajuda muito, pelo menos um órgão de consulta entre os municípios, interinstitucional, para ver quais são essas questões em comum que podem ter para pensar e projetar essas em conjunto. A segunda é diminuir as simetrias entre aquela centralidade importante, neste caso, por exemplo, Gramado, e alguma outra centralidade um pouco mais periférica dentro da microrregião. Como se promovem também coisas para essas outras centralidades que equilibram um pouco a situação para que toda a região possa ter um ganho, um benefício próprio em cada um dos lugares. E isso, pelo menos nas experiências que nos tocou viver, é sempre um papel fundamental da centralidade principal, de poder promover esse tipo de coisas, esse diálogo com as outras centralidades que acompanham. Terceiro é terminar com as disputas provincianas, não? Dizer, eu sou melhor que aquela, então vou colocar isto aqui, mesmo que não seja de utilidade, quero que venham a minha cidade e que não venham a outra. Isso é realmente pouco inteligente para uma microrregião.
Todas as grandes microrregiões e regiões do mundo com sucesso funcionam de forma integrada. O Vêneto, na Itália, tem grandes centralidades importantes, até fábricas de carros, Módena, etc. E pequenos vilarejos que producen doces, vinho, todas funcionam de maneira integrada, todas funcionam de forma associada. O Vale do Rin, na Alemanha, da mesma forma, certo? E poderíamos seguir con otros casos, este caso que mostrábamos de Cinque Terre. Então, como trabalhamos de maneira integrada? Como nos desapegamos de algumas coisas para pensar no contexto, ¿sí? De forma literal, contexto quer dizer conjunto de textos. Se as cidades são textos, como construímos um contexto, um conjunto de maneira integrada? Por isso, a gente terminou aprendendo de todas as disciplinas, da literatura, da antropologia, da sociologia, da psicologia, da economia. Os grandes, para poder trabalhar neste tipo de projetos, devemos dialogar com todos os saberes, inclusive os administradores públicos, que têm uma decisão muito importante. Então, a chave está nessa construção microrregional, nesse diálogo, em saber ouvir-nos e também em saber desapegar-nos de algumas coisas para potencializar aquelas que são supremas. A tua fala final me parece que já está registrada aqui no banner do palco. Precisa de muita comunicação inteligente para a gente ter um turismo eficiente, não é mesmo? Com certeza. Muito bem, obrigado, Caporale. Obrigado. Então, só para finalizar, trazer um ponto de vista. O turismo, sim, como um meio, nem um início, nem um fim, mas sim um meio para o desenvolvimento da nossa região, carecendo de muita comunicação, de humildade ao mesmo tempo, de demonstrar vulnerabilidade, de demonstrar acolhimento, porque a gente está falando da relação do poder público com a iniciativa privada no município. Nós estamos falando da relação dos empresários do mesmo município, mas também a relação com outros municípios. Então, o que torna um pouco mais difícil ainda, mas possível de se fazer. Muito obrigado, então, Caporale, pelo conteúdo. Obrigado ao Sinditur, na pessoa do Cláudio, presidente, a Lisa, a executiva e toda a diretoria. Parabéns pelo evento e a gente continua aí para poder se inspirar um pouco mais com todos os conteúdos que a gente vai ter hoje e amanhã. Giovanni? Obrigado, Daniel. Obrigado a você.